Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, o programa Opinião. O programa Opinião que começa agora, hoje é quarta-feira já, Lorenberg. Vixe Maria, rapaz. Hoje, uma quarta-feira. Aí, Lorenberg, não precisa falar que eu tô mentindo aí, ó. Eu fui pelo que está escrito aqui, ó. Então eu tô errado no calendário terça-feira. A gente tem as pegadinhas aqui, que colocam aqui, mas eu acabo terça-feira, né? O Lorenberg está aqui para corrigir. Toda vez é meu calendário em real time, em tempo real. Então, olha só, está no ar nesta terça-feira, programa Opinião, que vai até às 8h30 da noite. Na verdade, eu falei quarta-feira só para ver se o Lorenberg estava atento, estava antenado aqui no nosso programa Opinião. Dia 12 de março, cá estamos ao vivo, tal como nós noticiamos ontem. O Dilmar Dalboso, deputado estadual, vem sempre aqui, nosso sócio já, né? Porque a gente convida, ele vem. O nosso deputado Dilmar Dalbosco, que quer ser prefeito de Sinop, é um flamenguista, o que é melhor, né? Não é? Temente a Deus. Ainda devoto de Nossa Senhora Aparecida? Ainda não? Sim. Opa. Ainda Nossa Senhora Aparecida, que nem eu também. Eu também sou da Santíssima de Fátima também. Que é a mesma coisa, né? As Nossas Senhoras são a mesma. Então, o Dilmar está aqui, vai falar sobre política, também as novidades da Assembleia Legislativa, governo, essa questão da liderança do governo também, as principais pautas, também a frente da agropecuária aqui no estado de Mato Grosso. Tem muito assunto, evidentemente, sobre o cenário político para esse ano, a situação da disputa lá em Sinop. Tem muita coisa para a gente abordar aqui com o nosso deputado Dilmar Dalbosco. Fique atento. Aliás, se tem alguma pergunta, interaja com a gente, 99932-2529. Aqui o WhatsApp está aí na tela para você participar e interagir com a gente no programa Opinião desta terça-feira, Lorenberg Alves. Boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade. Então, você que acompanha a gente, obrigado pelo carinho da companhia, tanto aqui pelo canal 22, como também pela internet, em qualquer canto. Obrigado, de verdade, por estar conosco. Já nesses 4 anos aí, nego. 4 anos de programa Opinião, a gente está para fazer 4 anos agora, sempre ao vivo, de segunda a sexta, das 7h30 às 8h30 da noite. Deputado Dilmar, como é que vai? Vai bem? Boa noite, bom tê-lo aqui mais uma vez. Obrigado por aceitar nosso convite. Já vou perguntando lá pelos lados da Assembleia. Rapaz, falar em Assembleia, já vou começar sobre essa questão da comissão lá da agropecuária. Porque aqui no estado, um estado forte, pungente nesse aspecto, e essa comissão era importante no sentido de, evidentemente, tanto acompanhar como definir, propor, enfim, as políticas para esse setor, que não para de crescer, não é? E eu queria que o senhor falasse, tem alguma novidade aí, quais são as últimas movimentações nesse sentido? Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, professor Lorenberg. Para mim é um prazer muito grande. E a Frente Parlamentar da Agropecuária, criada na Assembleia Legislativa, eu já tinha proposto também na legislatura passada, e aí tinha meu colega que queria ser o coordenador geral, o presidente, que era o ex-deputado Chuchu Dalmolin, e nessa legislatura, da mesma maneira, eu apresentei agora, graças talvez aí aos colegas deputados e a Deus, eu estou como coordenador geral da Frente Parlamentar. E assuntos que nós tratamos lá divergem muito de cada segmento. Nós tivemos algumas lutas aí, exemplo, de buscar alteração legislativa e convênio com FAS para diminuir
Aí o prejuízo do setor da suinicultura do estado de Mato Grosso, nós conseguimos aprovar no CONFAS mais um acréscimo de venda externa do estado, interestadual, de um diferimento tributário de mais 25%, chegando a 75% de diferimento tributário, para que a gente pudesse ter competitividade na suinicultura, que vem passando momentos difíceis. Nós estamos com algumas situações que estamos trabalhando junto com o MAPA, junto com o Ministério da Agricultura também, com a Frente Parlamentar Brasileira, sobre a moratória da soja, que é um prejuízo muito grande. É um desrespeito terrível em cima da legislação brasileira, em cima da nossa legislação estadual. Deveriam ser respeitadas as legislações, como o Código Florestal Brasileiro, salvo engano, a Lei 12.651, lá de julho de 2012, que é bem rigorosa, uma das leis mais rigorosas do mundo, é a legislação ambiental do Brasil. E não é respeitada. Então, nós estamos perdendo o nosso direito, que está na Constituição, que está no Código Florestal Brasileiro. Nós estamos perdendo o direito que lá no Código Florestal é muito claro. A Constituição fala e o que permite a nós aberturas de área, que seja na floresta 20%, que seja no cerrado 65%, tem que ser respeitado. E a moratória não está respeitando. Porque lá na lei construída pelo Congresso Nacional, ele fala de compensação de áreas abertas até 2008, fala de reposição de área de 2008 a 2012, áreas que excederam o direito do percentual de 20% ou 65%. Agora, também é claro que a lei permite, se você tiver 1.000 hectares de área intacta, área em mato, você pode abrir 20%, a lei permite. Mas o que está acontecendo? O embargo que está tendo aí, a moratória da soja, eles não estão respeitando. Não estão respeitando a área que tem no direito de abrir os 20%. Elas estão falando que todas as áreas abertas depois de 2012, ou seja, depois de 2008 não é respeitado. Eles não compram soja. Quer dizer, se a pessoa tiver qualquer área, tiver 3 propriedades, em uma tiver esse problema, ele não compra das 3 o soja também. Então está errado, as trades estão erradas, essa moratória está totalmente equivocada, não respeitando. O governo do estado já mandou recado que não permitirá, e a Frente Parlamentar Agropecuária, tanto do estado como brasileiro também, está entrando nesse circuito, não aceita da maneira que está sendo feito. Basta nós termos os problemas que nós tivemos agora do período de chuva, devido ao fator El Niño aí, que deu um prejuízo, eu acho que passou dos 20%, está na casa de 21% a 22% da perda. Comprometeu a safra? Comprometeu soja, e o milho vai ser muito mais, nós vamos ver aí na colheita. Mas nós perdeu muito a janela do... Qual o tamanho será dessa perda aí no final? Eu vejo assim, nós estamos aí com 20 a 22% da perda da nossa produção. 22%. Nós vamos ter, só o Estado, para você ter uma noção do que nós estamos calculando, em média de 700 a 800 milhões de reais de arrecadação. Então, isso é um prejuízo muito grande para o Estado de Mato Grosso. Então, o que nós estamos debatendo? Primeiro que nós temos esse prejuízo, que nós temos que ter um atendimento do governo federal na questão de atendimento ao setor produtivo do estado de Mato Grosso, do seguro das propriedades, do atendimento, como nós tivemos securitização lá na década de 80, que passou por uma crise muito grande. Em 2005, nós tivemos um problema gravíssimo na nossa produção, o preço do soja estava equivalente a R$15, R$17, em detrimento, e pouco tempo atrás estava a R$200, R$190, e hoje voltou na casa dos R$95. É muito ruim para o setor produtivo. Então, nós estamos trabalhando bastante na frente parlamentar. Embargos de propriedade, nós estamos entendendo também que, além da moratória, tem um embargo de propriedade, muitas vezes até pelo não análise do CAR dentro do governo do estado, as mudanças que cada hora questionam ao setor agrícola do estado de Mato Grosso. Estamos trabalhando fortemente com a questão da regularização fundiária, trabalhando agora num projeto, o Paulo e o professor Lodenberg, toda a região noroeste, principalmente, que é bastante produtiva, com pequenos agricultores na produção do café. Fizemos um projeto, colocamos em orçamento, já estamos preparando viveiros, compra de equipamentos, caminhões de transporte, cooperativas sendo abertas, viveiros do café clonal, que é para aquela região. São um investimento para 2.500 famílias em 2024, mais 2.500 para 2025, totalizando 5.000 famílias de atendimento em 11 municípios da região norte e noroeste do estado de Mato Grosso. Então, a Frente Parlamentar trabalha em vários debates, em vários assuntos pertinentes ao setor agrícola, tanto da agricultura familiar como também da produção. Como nós
tratamos de outros assuntos, como o próprio decreto de regulamentação da lei do Pantanal. Então, a Frente Parlamentar tem bastante trabalho dentro do Parlamento. Só para, antes de chamar o Lorenberg para a conversa aqui, essa questão da moratória da soja, tem já uma conversa a miúde com o Fávaro, não sai daqui do Nortão, esteve em Sinop recentemente. O que fala o nosso ministro e o que falam também os parlamentares lá não sei se o senhor tem contato, mas da bancada federal da própria Frente Parlamentar da Agricultura? Eles têm chamado para reuniões junto com o Ministério da Agricultura, chamado as trades, que é a Biov, que na verdade que comanda esta questão, para pelo menos interpretar o que nós interpretamos em legislação. Respeitar a lei brasileira, respeitar o que o Congresso aprovou. Além do Código Florestal brasileiro, nós temos um Código Florestal do Mato Grossense, que nós aprovamos dentro da Assembleia, e está sendo desrespeitado no entendimento. Nós somos desfavoráveis, ninguém é favorável ao desmatamento ilegal dentro do Estado. Então, nós queremos que respeite, pelo menos, a legislação, que respeite a lei, que não faça embargos ou a moratória de soja que está dentro da legislação brasileira. Que é rígida. Que é rígida. Muito rígida. Então, a Frente Parlamentar, através do Pedro Lupion, eles têm trabalhado bastante, têm se dedicado. Esteve aqui em Cuiabá, inclusive, conversando com a gente aqui. Eu estive em Brasília, a equipe técnica da Assembleia esteve em Brasília também, para a gente achar o caminho. Estou conversando muito com o Fórum Agro, conversando muito com Lucas, que é o presidente hoje da ProSoja, para que a gente ache caminho e resolva essa situação com o governo federal. Lorenberg. Deputado, antes de mais nada, registrar nossa alegria. É sempre bom mesmo tê-lo aqui. Deputado, eu tenho um projeto de lei aqui da autoria do senhor, que eu gostaria muito de ouvi-lo. O projeto de lei é 772 de 2021, que dispõe sobre a vedação ao acesso a cargos efetivos e em comissão, empregos e funções públicas no estado de Mato Grosso das pessoas condenadas pela prática de crime previsto na Lei Federal 13.834 de 2019. E se refere aqui exatamente ao artigo 328-A, parágrafo 3º. E esse mesmo projeto do senhor, eu citei aqui um parágrafo único, item 1, decisão tramitada e julgada, decisão proferida por órgão judicial e colegiado. Esse projeto de lei, deputado, foi lido em plenário no dia 25 de agosto de 2021. Foi aprovado em primeira votação dia 19 de maio de 2022, na segunda votação dia 17 de novembro de 2022, porém foi vetado integralmente pelo governo do Estado. E aí vem as minhas duas perguntas. Esse veto foi derrubado pela Assembleia Legislativa ou não? Na opinião do senhor, agiu corretamente o governador quando vetou o projeto? E a terceira e última questão, o senhor pode comentar rapidamente sobre a importância desse projeto? Eu vejo que primeiro que nós temos que inibir qualquer prática de crime que a pessoa possa... Se ele está condenado pela justiça, qual que é a razão de ele participar de qualquer procedimento ou licitatório ou de participar de concursos públicos? Quer dizer, não pode realmente, nem comissionados, a lei não permite. Infelizmente, o governo do Estado, eu estou líder, e é uma situação ruim para mim, inclusive nós tentamos, lá não é verdade, quem tentou derrubar o veto foi o próprio presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho. Não tivemos voto suficiente para que esse projeto fosse estar em evidência. Eu conversei muito com o próprio Tribunal de Justiça para que pudesse ajudar nesse projeto. Teve um entendimento deles que também pensam da mesma maneira, porque senão que uns dias nós vamos estar aí, pessoas que acometem crime, principalmente hoje com agressões às mulheres, que vem aí a demanda muito grande. Percebe-se que de março do ano passado para março desse ano, o número que teve de assédio, tanto assédio sexual, como teve aumento de casos que teve
aí a pessoa com agressões físicas, a própria mulher, a própria esposa, com ex-esposa. Quer dizer, se a gente não tiver alguma maneira de inibir isso através de legislações, nós vamos sempre estar cometendo ou estando conivente com a situação de agressões ou com situações de pessoas que são condenadas. O que está falando de pessoas condenadas, transitado e julgado. Julgada. Então, eu não teria nenhuma polêmica. Quando você ainda está em processo, é de você estar se defendendo de alguma coisa, que tem muitas coisas ainda que acontecem. Inclusive, nós temos pessoas condenadas inocentes. E depois é revista pela própria justiça que a pessoa não teria culpa nenhuma naquele caso. Nós tivemos um caso recentemente no Mato Grosso, que a própria Polícia Judiciária Civil trouxe uma pessoa de outro estado brasileiro, que não gostaria até muito a ver de comentar, uma mulher que ela saiu em nível nacional, que ela teve que cobrir o rosto e tal, por causa de um advogado aqui, de um falecimento de uma pessoa, agora em dezembro do ano passado, e depois foram ver que a pessoa não tinha nada a ver com aquele crime. Então, este cuidado nós temos que ter, mas aí nós estamos falando de uma pessoa com condenação, transitada e julgada em todas as instâncias para não ter essas condições. E no dia de derrubar o veto, eu lembro muito bem que o deputado, presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, ajudou. Mas eu, como líder do governo, falei assim, olha, eu não posso, como líder do governo, tenho que ficar na minha, ficar quieto e entender que o governador pensou de uma maneira diferente. Nem o governador, que a PGE pensou de uma maneira diferente, que a pessoa poderia ter uma segunda chance. O deputado, eu vou voltar aqui na pergunta inicial que eu fiz. O senhor citou aí a questão do café. Menino, tem se ensaiado aí um engate da primeira, sabe quando você está querendo puxar, ganhar força, não é? E você engata a primeira para ir embora. Tem se feito e tentado fazer isso ao longo dos anos e não tem havido uma sequência nas políticas de incentivo à cultura do café. O que está faltando aí para que isso se torne uma realidade e possamos ter daqui a pouco, como nós temos uma soja forte, o milho forte, o café, o feijão também. Como que a gente pode... O que está faltando aí? Veja bem, eu tenho falado muito para o governador Mauro Mendes, quantas vezes eu tenho oportunidade, e falei que este cargo de secretário de Agricultura do Estado de Mato Grosso, principalmente secretário que chama hoje Secretaria de Agricultura Familiar, ele tem que ter um projeto do fim. Ele não é um projeto do início, tem um projeto do fim. Qual que é a atitude que nós vamos querer fazer para o fim acontecer? Aí nós começamos do início, nós tendo o fim. Então, eu sempre falei o seguinte, porque hoje muitas coisas aconteceram. O Estado investiu bastante, o Estado entregou muitos equipamentos, muitos maquinários, entregou várias e várias mudas de café, várias e várias mudas de linha de banana. Financiamento, então, é isso o problema? Não, aí você vê o seguinte, o que aconteceu com vários equipamentos agrícolas que foram entregues? Aonde que estão? Está trabalhando, está ajudando a agricultura familiar? O que este projeto eu trouxe para dentro? Primeiro, eu visitei os 11 municípios envolvidos, de carro, um a um, conheci a pequena propriedade. Posso citar um exemplo de 2 Marcos. O Marcos, lá de Aripuanã, e o Marcos, lá de Colniz, que são 2 empresários de agricultura familiar. O Marcos, lá de Colniz, por exemplo, ele é gerente ou trabalha num banco, numa cooperativa, no Sicredi. E ele tem a pequena propriedade. Qual que é o tamanho da pequena propriedade dele? 4 hectares. 4 hectares. E ele tem um sucesso na produção de café. Ele, quando precisaria de 4, 5 funcionários, ele tem 1. Ele e o funcionário. Ele trabalha durante o dia no banco e no horário de expediente, no horário que não está trabalhando, ele está lá na propriedade. Toda ela irrigada, plantada de forma bem convencional, mas bem preparado a terra. Tem todo um sistema de irrigação, ele tem moto que ele comprou acoplada com pulverizador que faz todo o trabalho, quer dizer, não é nada manual, é toda a motinha, ele tem grade acoplada para passar exatamente no distanciamento do café, ele produz 140 sacas de café por hectare. Onde nós temos propriedades próximas a ele, de mesma quantidade de hectares, que colhe 40. Eu falei, peraí, então nós temos que trazer para dentro do projeto assistência técnica, o técnico no campo, a Empaer para dentro do governo do estado e equipamentos. Nós temos que buscar alguma maneira de ter um projeto de lei que crie um fundo para a agricultura familiar.
Nós temos que ter o projeto que também contemple a pessoa que não tem o título, mas que tem o reconhecimento de pertencimento, que tem os confrontantes, que ele avaliza, não avalizar financeiramente, que avaliza que ele é o proprietário. E que a prefeitura, através da Secretaria da Agricultura, fale que aquela pessoa é detentora daquele lote, daquele sítio e chácara. Aí o fundo que o governo aprovou do financiamento, pela agricultura familiar, não precisa da escritura, que aí nós vamos ter. Então, nós temos o dinheiro do fomento, que nós aprovamos na Assembleia Legislativa, a legislação que nós mudamos da agricultura familiar, de sistema de cooperativa, de associativismo, que também fornece. Nós trouxemos para dentro a Cafemate, que vai criar todo um sistema de cooperativa e associações de cada município. Nós temos o café que foi comprado agora, final do ano, outubro, a R$ 350 a saca de café, até 400 a 450. Nós já temos pessoas que vão comprar o café a quase o dobro, R$ 700 a saca de café. Então, nós fomos, primeiro, fazer um projeto de como que nós íamos vender o café, para quem que nós íamos vender, quem são os nossos compradores. Já temos compradores. Aí nós fomos atrás agora de começar a fazer o início. Já tem uma expertise, lá em Coniza, um exemplo, tem um viveiro da prefeitura, que tem todo um sistema já todo formatado, tem o café clonal que já é servido às pessoas. Nós queremos que o Estado agora instale nos outros municípios e que o Estado compre as mudas de café para fornecer para essas pessoas que entram no sistema. E nós vamos ter o financiamento, que é em torno de 40, 45 mil reais para cada propriedade entrar nesse projeto. Repetindo, em 2024 agora queremos atender 2.500 famílias e em 2025 mais 2.500. Esse fundo já existe? Esse fundo já existe, nós aprovamos na Assembleia Legislativa. Está movimentando quantos milhões por ano? Agora começou, foi regulamentado ele, já começa a ter. Nós temos aí 100, 200, 300 mil, depende da capacidade de consulta. Nós temos dois fundos, um fundo garantidor que está lá, na Desenvolve MT, que é o banco, que esse o Estado... Mas já existia, né? E tem esse também da agricultura familiar. Esse novo que nós aprovamos agora, final de 2023. Aí. E quanto à fiscalização, meus caros, daqui a pouquinho eu vou cutucar um pouco mais essa fiscalização dos equipamentos, aí onde que eles estão, de que forma que eles estão sendo usados, se estão sendo usados, isso é um papel da Assembleia fiscalizar. A Assembleia não está fiscalizando, daqui a pouquinho a gente responde, eu não. Dilmar responde sobre essa fiscalização aí, porque é dinheiro público, né? Se os equipamentos foram fornecidos pelo governo, onde esses equipamentos estão? O Opinião dá um tempinho só e volta já já. E aí, Júnior? E esse rapaz aí, qual que é o nome dele mesmo? Gilvan Rodrigues, candidato a... Gilvan. Sai de São José? São José do Rio Branco. Ei, cidade boa, hein? Conheço. Conheço das andanças aí, acompanhando esses políticos caiados aí pra baixo e pra cima. A gente passa lá, dorme lá e tal. Bom, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião, na sua TV Pantanal. A gente vai correndo rapidinho, assim, ó, para o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Rapaz, teve hoje movimentação na Câmara Municipal de Cuiabá. Pra você ter ideia, com 16 votos favoráveis e 8 contrários, a Câmara Municipal de Cuiabá aprovou na comissão processante, né, hoje de manhã, dia 12, a abertura de uma comissão processante que pode resultar na cassação do mandato do prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB. Esse é o 17º requerimento que os vereadores analisam contra o MDBista. O pedido partiu do vereador Felipe Correia, que não pôde votar. O seu suplente, o Eleus Amorim, assumiu para votar o pedido. A representação foi aprovada no Colégio de Líderes nesta segunda, dia 12, após Emanuel ser afastado do cargo pela segunda vez na semana passada. O gestor foi acusado de chefiar aí uma organização criminosa articulada para
aspas, sangrar os cofres da Secretaria Municipal de Saúde. Rapaz, olha só, eu vou só, não sei se nós temos aí, aqui eu tinha os que votaram a favor e os que votaram de forma contrária. Votaram favoráveis, olha os nomes aí. Preste bem atenção, isso é muito importante para você, telespectador, e lá na ponta eleitor, né? Favoráveis, Demilson Nogueira, PP, Dilemário Alencar, Podemos, o Luiz Fernando do Republicanos, Edna Sampaio, PT, Eleus Amorim, Cidadania. Está acompanhando aí na tela. O Jefferson Siqueira, do PSD, Eduardo Magalhães, Republicanos, Cássio Coelho, do PRD, Lilo Pinheiro, do PDT, próprio primo, hein? O Marcos Brito, do PV, Maísa Leão, do Republicanos, a Michele Alencar, que vai estar conosco aqui amanhã, do União Brasil, Rogério Varanda, do MDB, o Sargento Joelson, do PSB, o Rodrigo Arruda, Issá, Cidadania, e o Wilson Quero, que é do Podemos. Votaram favoráveis, né? Aqueles que não concordaram, que votaram de forma contrária, o Adevair Cabral, do PRD, o Cezinha Nascimento, do União Brasil. Atenção, gente! Didimo Vovô, do PSB, Dr. Ricardo Saad, do PSDB, o Luiz Cláudio, do MDB, Paulo Henrique, do PV, o Mário Nadaf, PV, Sargento Vidal, esse Sargento Vidal, hein? Esse também é do PV, esses votaram de forma contrária. Daqui a pouquinho o Lorenberg vai comentar aí, dando a sua opinião aqui. Eu quero antes, porém, rapaz, eu chamo... Bom, vamos lá, depois eu falo aqui que eu chamo isso aqui. É que o Tribunal Superior Eleitoral do TSE montou para as eleições municipais deste ano um centro integrado de combate à desinformação e defesa da democracia, o CIED. Segundo anúncio feito pela Corte, a unidade vai trabalhar no combate aos discursos de ódio discriminatórios e antidemocráticos e na luta contra a desinformação de cunho eleitoral. O comando do centro ficará a cargo do presidente do TSE, hoje, o ministro Alexandre de Moraes. Outros 7 integrantes da Corte Eleitoral vão compor o novo organismo que será inaugurado, inaugurado nessa tarde de terça-feira. Gazeta Digital, eu chamo isso aí, Lorenberg, de... Lorenberg, eu vou pedir para você dar 2 pinceladas aí. A primeira, de trás para frente, nessa aqui, né, do TSE. Eu vou dar minha opinião, eu chamo isso de Ministério da Verdade. O glorioso Alexandre de Moraes quem vai presidir o pleito eleitoral de 2024 será a Carmen Lúcia. E ele achou um jeito de estar dando pitaco e a caneta na mão nessa questão aí. Acho porque é infinitamente impossível você fazer esse monitoramento. Como que você vai ter, como que você vai saber se é verdade, se não é verdade? Por isso que eu chamo de Ministério da Verdade. Com que critério você vai... E estão falando de poder de polícia, tirar o veículo do ar, a página do ar, enfim, e sem dar aquilo que é o devido processo, a pessoa poder fazer o contraditório, a sua defesa. Eu acho isso uma arbitrariedade, ainda mais depois que o Lula falou ontem lá no SBT, falando que vai insistir na questão aí das redes como é que fala? Eu chamo de censura, né? Tentar controlar aí as redes sociais. Bom, essa é a minha opinião só. Eu queria que você me desse uma pincelada sobre isso e depois a gente vai falar sobre a questão da votação na Câmara, Cuiabá. Paulo, é muito rapidamente, senão a gente passava o programa todinho falando das mentiras que são contadas. Desde Platão. Platão dizia, amigos, muito rapidamente, ele dizia que o governante pode mentir para suavizar a dor do governado. O seu aluno discordava completamente de Platão. O Aristóteles dizia, a mentira é sempre vil e tem que ser combatida ao extremo. E aí vai os outros
filósofos trazendo tudo no mesmo roteiro. Mas é uma questão, é um trabalho que toda a sociedade do mundo deveria combater. Eu me lembro que há 15 anos eu escrevi um texto, um artigo científico na faculdade, porque se falava muito naquela época que nós estávamos no mundo da informação. E eu sempre questionei isso. Nós não estamos no mundo da informação, nós estamos no mundo da notícia e dos dados. Informação é muito depois. E cabe a cada um de nós termos ou não informação. Hoje não, hoje nós temos num cenário muito difícil, muito complicado o mundo todo. Desinformação, mentira e manipulação. Isso tem que ser combatido, Paulo. Você é grande jornalista, sabe disso. A mentira tem que ser sempre combatida, amigos. É uma tarefa dificílima, mas dificílima. Se fosse fácil, o mundo todo já estava livre da mentira. E a questão da Câmara Municipal de Cuiabá, rapaz, para surpresa, assim, ano eleitoral, que a gente fala sempre aqui, né? Cada um preocupado, porque daqui a pouco vai bater a porta do eleitor e tem que, não é? O que você achou dessa aprovação aí? Paulo, uma resposta a Câmara Cuiabana deveria dar. Diante de todas as denúncias, nós já falamos aqui, a cidade não merece a situação vivida hoje, o munícipe cuiabano não merece a situação vivida hoje. Portanto, a Câmara deveria dar a resposta. Mas nós não podemos perder de vista, é um ano político eleitoral. Todo mundo quer aproveitar esse momento para pedir para o eleitor carimbar a sua carteira de trabalho por mais 4 anos. Por falar em renovar a carteira, renovar ou não a carteira de trabalho, que o eleitor é que tem a caneta, é preciso tomar 2 cuidados, 2 observações. A primeira delas, o que move um processo que está tendo instalado na Câmara Cuiabana? É diferente da CPI. Comissão processante é uma coisa e CPI é outra muito diferente. A comissão processante é norteada pelo Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967. E eu li todos os artigos desse Decreto-Lei. O que está muito próximo da denúncia colocada é o artigo 1º, inciso 1, inciso 2 e inciso 3. Um dos 3 ou os 3 juntos, que fala bem exatamente de apropriar-se, desviar-se, utilizar-se de bens para si próprio e para terceiro. Então tem que tomar muito cuidado com isso, amigos. Se fosse um cuiabano que estivesse lá nessa época aí, 1960 e 67. Se tivesse um cuiabano lá, ia falar apanhar dinheiro dos outros também, né? E colocar isso lá também. O fato, cara, é o seguinte, que tá aí agora, não é? Ninguém está dizendo que sim ou que não, mas o fato é que tem isso aí, foi aprovado hoje. Eu vou só dizer, já que o Lorenberg falou dessa questão de renovar a carteira, isso, né? Mais 4 anos, se você puder colocar aí, aquela parte vermelha, aquele quadro vermelho, do que eles votaram contrários, né? Aqueles que votaram contrários à criação, não está dizendo para processar ou não o prefeito, para criar a comissão que vai fazer essa análise aí. O Adevair Cabral, num passado não muito distante, conhecido como o Rei do Cabidão, né? Tem emprego, ele tem de cargo aí nesse governo municipal aí do Emanuel. Cezinha Nascimento, União Brasil, Dídimo Vovô, PSB, o doutor Ricardo Saad, do PSDB, Luiz Cláudio, homem de confiança aí do Emanuel, o MDB, Paulo Henrique, do PV, Mário Nadaf, do PV, e o Sargento Vidal, do MDB. Bom, os que votaram a favor, você já viu aí, né? Na vez passada aí, muita gente fala assim, não fizeram mais do que a obrigação, né? Agora, Paulo, você está fazendo apologia aí para ferrar o Emanuel? Não, nada, eu só defendo que se faça apuração, ali é um poder legislativo cuja, dentre as prerrogativas, a de fiscalizar é uma delas, se não for a mais importante, que se fiscalize, se identificar que não teve nada, não deve processar, a maioria é soberana lá, né, eu imagino. Bora ver o que vai virar aí, ano eleitoral, enfim, Emanuel enfraquecido.
Eu não vi ninguém do União Brasil aqui, o glorioso Gilmar. Então, o União Brasil está ciente aí que quer renovar a carteira tem União Brasil aqui sim, o Cezinha. Tem União Brasil sim, Lorenberg. O Cezinha. Tem sim. O União Brasil está aqui, ó. É só ele também, né? Mas, enfim, isso é uma questão... Quer comentar essa questão, você como dirigente partidário? Eu sou secretário do partido. É dirigente também, né? Isso é uma questão interna do diretório, da provisória municipal, que tem que definir isso aí, até por regramento. Nós temos visto aí a opinião do nosso partido divergente à administração municipal. Será que nós entramos nessa questão do União Brasil? O glorioso Gilmar, ele esteve lá em São Paulo, não foi? Ele, com quem mais? Ele esteve lá com... Acho que o Júlio Campos. Coelho daqui, e o Cássio Coelho daqui, o Júlio Campos. Eles foram lá na questão, quando foram tentar... queriam... PRD. PRD. Não deu muito certo. E o glorioso Mauro Mendes, num telefonema, deu um chapéu em vocês todos, né? O Mauro Mendes daqui mesmo, de Cuiabá, aqui, deu uma ligação lá para o presidente do PRD nacional, e aí acabou jogando areia naquele planejamento inicial de vocês aí. Como é que você vê esse processo todo aí, e como culminou? O PRD acabou sendo, aí tendo o Mauro Carvalho como presidente e tal, e o senhor continuou no partido. Como é que você vê essa engenharia toda aí? Não, eu vejo com tranquilidade. A política faz parte, cada um tem que buscar seu espaço e cada um usa as ferramentas que são necessárias, né? É lógico que o governador Mauro Mendes tem amizade, um exemplo, com o Ronaldo Caiado, que é do mesmo partido do União Brasil, que tem lá o Braga, que é secretário-geral do partido, esse novo partido PRD nível nacional. E tem mais força que 2 deputados que ainda estão no mesmo partido do próprio governador. E que precisaria de uma liberação para que tivesse a condição de presidir ou estar formando o PRD dentro do estado de Mato Grosso. Nós estivemos lá no dia 17 de janeiro, à tarde, às 14h30. Estivemos lá falando com o Vasco, que é o presidente nacional, e com o Braga, que é o secretário-geral do novo partido, que é a fusão aí do Patriotas com o PTB. E Mauro Carvalho, aí, tinha 3 grupos, tinha tanto o Galvão, Antônio Galvão, que foi candidato a Senado da República, junto com o Vitório Galho, nós e o governador. E eles definiram, tem que tomar uma decisão, e tomaram a decisão para que o Mauro Carvalho fosse o presidente. O que eu tenho conversado muito com o Mauro Carvalho é que desde quando estava ainda no processo dentro do Supremo Tribunal Eleitoral, com a Carmen Lúcia, para definição se era Mais Brasil ou não, se ia homologar a fusão ou não, que homologou só no dia 9 de dezembro de 2023, e o partido chamou o Partido da Renovação Democrática. Desde esse período eu estava ajudando, aí também o Cássio, o próprio Neurilão, o próprio Júlio Campos, nós estávamos com alguns compromissos. E esses compromissos, o Mauro Carvalho tem ajudado a construir talvez o consenso, ou trazer para dentro, ou a conversa em alguns municípios que nós já tínhamos alinhado. Exemplo, o próprio senador Jaime Campos tinha feito algum compromisso, Nova Olímpia, por exemplo, Bandeirante, que eu lembro, Canaã, então esses municípios, o Júlio também. Então ele está tendo uma conversa, o Mauro é muito aberto ao diálogo para isso aí, então está conversando, está ajudando também a construção dentro do estado de Mato Grosso desse novo partido que é o PRD, que vem aí com vários pré-candidatos a prefeito, vários pré-candidatos a vereador. E o Cássio, por exemplo, está conversando com o próprio presidente Mauro Carvalho, pelo que eu sei, de que possa estar fazendo aí concorrer novamente a vereador pela capital, pelo próprio PRD que ele é do Patriotas. Então, eu vejo que é natural essa construção e no início dá um choque, mas você tem que analisar o posterior e ir construindo junto para contribuir com o partido, como o Cássio deve ficar também. Acredito que possa ficar no PRD. Lorenberg? Eu vou aproveitar a carona, deputado. No começo do ano, em especial, saiu a notícia de que o senhor, pelo menos ventilou-se muito, disse que o senhor seria candidato à Prefeitura de Sinop. Essa notícia procede? Se procede, deputado, como que está ocorrendo as articulações a respeito da sua candidatura à Prefeitura, ou ela já
Empacou. Ela vai ser respondida daqui a pouco, se empacou, se não empacou, como que estão as articulações. O intervalo. Senão ele vai começar a responder, já vou interromper o intervalo, mas é coisa de 1 minuto, a gente volta aqui já com a resposta à pergunta do meu caríssimo Lorenberg Alves, com ainda aqui conosco o deputado Gilmar Dal Bosco. Um instante só. Bom, estamos de volta aqui, hoje entrevistando o deputado estadual Gilmar Dal Bosco, do União Brasil. Nós vamos conversar com ele aqui, porque o Lorenberg deixou uma pergunta aí. O senhor lembra da pergunta? Ele vai ter que responder, eu faço de novo aqui a pergunta, o deputado. Não, acho que o professor Lorenberg... Sobre as perspectivas, questão do União Brasil, se o senhor vai ser candidato ou não, se vai apoiar Roberto Dorner. O professor Lorenberg, eu acho que ele sabe, eu sou bastante fã dele, gosto, ele é muito sério no jornalismo, uma pessoa... que tem o perfil realmente de apurar as coisas e muito atento. Eu fiquei aqui olhando de ver um decreto lá de 1967, no artigo 1º, inciso 1º, 2º e 3º, onde que traz esse regramento aí dessa decisão da Câmara Municipal de Cuiabá. A questão de lá em janeiro, mais exatamente dia 16 de janeiro, quando o próprio governador Mauro Mendes, antes, no dia 15, o Jaime Campos tinha me ligado, e no dia 16 de janeiro, às 16 horas e 30 minutos, 17 horas, eu estava conversando com o governador Mauro Mendes, e nessa oportunidade chegou o ex-secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, e até eles me indagaram uma condição de eu pôr meu nome, ser pré-candidato realmente a prefeito de Sinop, porque eu estava comentando com ele, até porque eu estive em Sinop e alguns empresários, algumas pessoas me procuraram por que eu não colocava meu nome para concorrer como pré-candidato a prefeito de Sinop. Falei que é uma longa história, tem que conversar muito, tem que viabilizar isso tudo, que tinham várias pessoas, que uns que não, até agora ainda não abrem mão, ainda são pré-candidatos, estão firmes nesse propósito, que temos hoje lá como pré-candidato a Rosana Martinelli, que é a Martinello, Rosana Martinelli. Eu sempre confundo com as lojas Martinello. Meu amigo Oswaldo Martinello. A Rosana Martinelli, tem também o Denilson Rocha. Tinha na época que eu estava comentando, até aparecia o nome como pré-candidato do Juarez Costa, Dalto Martini, que é o vice-prefeito, o seu Roberto Dorner, a reeleição. Meu nome hoje tem também da Mirtes, que é uma empresária também lá, que tem colocado o nome dela também para procurar espaço aí. O meu problema é um problema que eu tenho que conversar muito com o governo do Estado, com o governador Mauro Mendes, que eu sou líder do governo. O senhor Roberto está num partido político, vários deputados aliados ao governo. Eu tenho que conversar porque eu também sempre me afasto um pouco da minha base por estar na liderança, por trazer assuntos pertinentes ao governo do Estado em discussão dentro do parlamento estadual. E eu estou tentando construir. Tive agora recentemente conversando com o Dalto Martini, conversei com a Denilson Rocha, conversei com a Rosana Martinelli, inclusive com o ex-prefeito, junto com a Rosana, com o Nilson Leitão, para ver esta possibilidade. Eles estão fazendo pesquisa, eu não fiz pesquisa, não sei. Lógico que se hoje fizer uma pesquisa, meu nome não estaria assim tão pretenso a estar em bons números, talvez, na pesquisa. Mas talvez eu vejo que uma análise mais profunda, qualitativa, possa ser melhorado algumas coisas, e um aspecto de que a gente poderia contribuir com a Prefeitura de Sinop. Eu tenho uma experiência, talvez, do que eu estou me dedicando aqui no Parlamento, acompanhando o governo do Estado. Mas também tenho que conversar muito com o governador, sabendo que o governador Mauro Mendes tem compromisso com 140 prefeitos que apoiaram ele para governo do Estado de Mato Grosso em 2022. Ele e o Otaviano Pivetta. O prefeito atual está no partido do vice-governador do Estado de Mato Grosso. E alguns prefeitos que não vão para a reeleição, lógico, a União Brasil também tem candidatos que o governador vai ter que fazer uma análise disso tudo, e meu nome saindo, como que vai ser a atitude do governo, né? Como que o governador vai saber disso? Ele vai estar na reeleição do senhor Roberto, ou vai ficar neutro, ou vai me apoiar se caso eu seja candidato. Então eu tenho que estar bem conversado isso para não ter problema ali na frente, nem para mim e nem para o próprio governo
do Estado ou para o próprio governador Mauro Mendes. Então, eu estou conversando, eu devo ter uma conversa ainda essa semana, para o início da semana que vem, mas está pré-marcado, mais ou menos para o dia 18, ter uma nova conversa com o governador Mauro Mendes para fazer uma análise sobre tudo isso aí. O que é mais importante? E eu tenho conversado com a minha família. Para mim, a minha esposa, minhas filhas, são alicerces de qualquer parte da minha vida pessoal e política. Então, se tiver qualquer coisa que não seja... E elas que vão mandar, elas que vão decidir, né? Porque é uma família, eu respeito a minha família, porque senão, hoje você não precisa ter família, então você define sozinho, né? A minha esposa, 36 anos, vive junto comigo, e eu tenho que respeitar a opinião dela, e as minhas filhas também. Mas então eu estou analisando toda a situação para daí tomar a decisão aí que seja bom para mim, ou que seja bom para Sinop e para o meu estado também. Ok. Ô, deputado, você falou agora há pouco que está num bom partido, que é a União Brasil. Você está contente, está feliz no União? Por que eu pergunto se você está feliz lá? Porque o União Brasil está numa crise interna, numa rachadura em nível nacional muito grande, não é? O Rueda, Antônio Rueda, que agora ganhou, né, o comando do União Brasil, está em pé de guerra com o Bivar e vice-versa, ambos, né? Inclusive com denúncias. Agora, no último fim de semana, houve um incêndio lá no Nordeste, em Pernambuco, terra do Rueda, Antônio Rueda, em 2 residências, não é? E não há comprovação, a polícia está investigando ainda, estão encarando nos bastidores, estão encarando isso como criminoso da parte do Bivar, porque o Bivar teria perdido, está havendo muitas denúncias, não é? Enfim, troca de farpas. O Caiado, governador do estado de Goiás, disse que vai pedir a cassação do Bivar junto ao Supremo Tribunal Federal. E aí, isso é a prova de que está tudo bagunçado. A pergunta é, se eu está feliz no União Brasil, até que ponto isso pode refletir nas bases? Paulo, veja bem, no dia 27/4 de 2023, nós tivemos uma reunião dentro do União Brasil, onde eu estava insatisfeito com a posição e a maneira que estava sendo conduzido. Primeiro que nós tínhamos que cumprir algumas recomendações do partido nível nacional, que nós tínhamos que ter feito uma eleição do diretório estadual, isso sendo divulgado claramente para todo mundo e com antecedência. Ele ficou muito em cima da hora para a gente participar de uma convenção do partido no dia 30/4. E lá, até então, nós sabíamos pela imprensa. Isso eu falei para o governador Mauro Mendes, não tem nada que esconder, a imprensa estava lá, o senador Jaime, Fábio Garcia que estava lá, que ia se manter mesmo diretório, que não ia ter mudança. E aí teve a insatisfação, não só minha, como do próprio Eduardo Botelho, do Júlio Campos, do Sebastião Rezende, do próprio senador Jaime Campos, que depois, lá naquele momento, o governador Mauro Mendes falou, então vamos mudar um pouco aqui. E eu até me coloquei a situação de não participar do diretório estadual, porque eu acho que eu já contribuí bastante desde o PFL, do Democrata e agora hoje União Brasil, que eu, sendo deputado, estaria tranquilo de eles tocarem o partido, que definisse estaria bom. Mas o governador pediu para que eu pudesse fazer parte. E não definiu nada na hora, mas só que na hora dele dar a entrevista, ele falou, inclusive o secretário-geral vai ficar o deputado Gilmar Dal Bosco. Anunciada queima-roupa. E eu não vim no dia 30/4 na convenção, porque eu tinha um compromisso, que foi em cima da hora, falando que a convenção já era dia 30. E eu tinha aniversário da minha filha mais velha. Eu estava em Sinop, participei por videoconferência e concordei com a chapa que estava colocada, inclusive colocada pelo próprio governador Mauro Mendes. O problema que foi, após isso nós tivemos dificuldade no partido. Partido que não se movimentava, o partido que não criava as comissões provisórias, o partido que você não tinha liberdade de ser secretário-geral, de definir, ter uma senha para você lançar as comissões provisórias, todo mundo ficar naquele aguarda, vai dar, não vai dar certo. Prestações de conta do Democrata não sendo feitas, já a União Brasil, o Democrata ainda paralisado, porque não tinha um novo CNPJ, você não podia prestar conta, que não existia mais o Democrata. Então, hoje, ainda nós temos dificuldade, porque nós estamos lançando o novo partido, União Brasil, e sendo notificado por prestação de conta do Democrata dos municípios, de alguns municípios. Então, nós estamos tratando todo esse assunto.
aí no dia 28/11 eu tive a reunião com o governador Mauro Mendes, salvo engano, numa quinta-feira, junto com o Fábio Garcia. Na segunda ou terça-feira da outra semana que ele falou, segunda-feira eu vou te liberar a senha para você fazer o movimento. Então eu tive aí um pouquinho do final do ano, que já foi em dezembro, e tive as votações de orçamento, tudo, que eu não pude, me dediquei bastante ao término de orçamento, e comecei a montar. Hoje nós temos 136 entre diretórios e comissões provisórias. Nós só temos algum problema, que falta chegar a 3 municípios, nós temos 3 municípios só. Que o Cuiabá foi entregue, falta lançar isso aí no CNPJ. Nós temos lá no município de Rondolândia e estamos com a definição de Cáceres. Então nós temos aí 3 municípios só que o União Brasil não está com tudo pronto. Então, quer dizer, agora que eu andei em cima de, nós tínhamos 26 prefeitos, nós estamos com 67 prefeitos hoje dentro do União Brasil. E partido forte. E foi um trabalho que eu fiz fortemente, junto com a de Jaime da Casa Civil, próprio governador Mauro Mendes, Fábio Garcia, senador. Quer dizer, então o partido cresceu bastante. Então ele está um partido bem tranquilo, bem formado para essa eleição agora de 2024. E tenho certeza que com o comando do governador Mauro Mendes aí nós vamos fazer vários candidatos, vários prefeitos aí nessa eleição. Governador que preside o União Brasil. Lorenberg? Deputado, ainda sobre o União Brasil muito recentemente teve uma disputa interna muito grande entre 2 grandes líderes do partido, entre o Fábio Garcia e o próprio Eduardo Botelho. Terminou esse embate, essa briga entre os dois, mas parece-me que os grupos não se juntaram. E aí o senhor, como grande líder do partido, o senhor acredita que na disputa em Cuiabá, a União Brasil virá junto, virá unido ou não? Vou pedir para o senhor responder em 1 minuto e meio essa pergunta. Passou 30 segundos. Não pode falar agora. Mas tô achando que você vai ir para o comercial. Não, eu acho o seguinte, eu acho que você falou a palavra certa. Nós tínhamos 2 grandes líderes, Fábio Garcia e Eduardo Botelho. O grande problema é como que tomavam a decisão. Nós podíamos estar um pouco desunidos ainda, que há um concerto com o comando do governador Mauro Mendes, que é o presidente estadual, com o alinhamento do senador Jaime Campos, que é um grande líder político, Júlio Campos, eu, Botelho, Sebastião Rezende, Coronel Assis, a própria Gisela, que hoje está substituindo o Fábio Garcia, e o próprio Fábio Garcia. O governador tomou uma decisão política, porque senão nós poderíamos ter um grande racha dentro do União Brasil. E eu vou repetir, nós tínhamos 2 grandes nomes. Pela primeira vez o nosso partido tinha bons nomes para concorrer à prefeitura de Cuiabá, pela primeira vez podendo ter, sim, com chances reais de ter o nosso prefeito da capital. Eu acho que foi bem escolhido. O Fabinho seria um ótimo candidato, com toda certeza absoluta. Eu gosto muito do perfil do Fábio Garcia, do deputado federal e hoje secretário-chefe da Casa Civil. Mas o Eduardo Botelho está num momento bom também. Então nós não poderíamos ter uma grande divisão. Eu acho que agora o grande líder nosso, eu estou trabalhando nos bastidores, tendo a conversa para que a gente realmente entre para dentro de todo mundo. O Beto 21 voltando à União Brasil, a Gisela sendo a presidente do partido dentro de Cuiabá, buscando esse grande entendimento para que todos nós entramos. Eu acho que precisa agora, nos próximos dias, ou essa janela ou após a janela, fazer uma grande reunião do partido, nível estadual, do diretório estadual com o diretório municipal de Cuiabá, trazendo todas as lideranças para nós se unirmos num projeto maior que é do Partido União Brasil. A antecipação da eleição da mesa diretora. Qual que é a sua posição? Eu acho que tem que ser no momento que está determinado, não tem necessidade nenhuma, apesar de que está aí, vai entrar um processo eleitoral, mas não vai mudar nada do que nós estamos... Não interfere? Não interfere em nada, eu não vejo prejuízo nenhum, até porque nós vamos ter ali 2 ou 3 pré-candidatos aí que estão fomentando o nome, para concorrer às prefeituras do estado de Mato Grosso. Então, eu não vejo que altera aí se a gente votar agora, votar daqui 30 dias, votar em setembro, ou votar em outubro, novembro. Eu acho que não teria que mudar a data e seguir no cronograma que está estabelecido dentro do Parlamento Estadual. Ok, eu gostaria que o senhor falasse aqui, para encerrar o programa, eu tenho aqui 1 minuto eu queria que você fizesse desse uma pincelada, na verdade, porque a gente fala muito de mineração aqui. O que o senhor considera como hoje vitais como alternativas para a mineração aqui no estado de Mato Grosso? O senhor que acompanha isso sempre, o parlamento que também faz isso sempre, nossa mineração.
Eu vejo o seguinte, essa camisa aqui ela tem algodão, e o algodão, o agronegócio é da mineração. O calcário é um minério. É a confusão que houve dentro do parlamento de 3 artigos que foi colocado na lei, um que fala sobre a questão da regulamentação do minério. Nós temos o cascalho das prefeituras, que hoje estão buscando cascalho a 80 km, 70 km, 60 km, fazer uma recuperação de uma estrada vicinal ou MT. Nós estamos falando aqui do calcário, que atende todo o setor agrícola do estado de Mato Grosso. Alguns minérios, como o zinco, como o manganês, que nós temos dentro do estado de Mato Grosso, um exemplo, a Nexa do Brasil, lá em Aripuanã, que não tem nada a ver com o ouro. Então, confunde falar o ouro. Não, o minério é todos os ingredientes. Nós temos aí o diamante fortemente dentro do estado de Mato Grosso. É uma grande riqueza de Mato Grosso. Hoje não tem maneira de nós não liberarmos e acharmos uma saída para o calcário, por exemplo, para todo o setor agrícola, se não fosse alteração legislativa, que possa fazer uma realocação de área, ou na mesma propriedade, ou no mesmo bioma, com um percentual de 10% a mais. Então é um tema bastante delicado e teria um tempo a mais para a gente debater. E vamos ter, depende do senhor, se aceitar nossos convites para vir sempre aqui, a gente pode manter esse bate-papo mais frequente. Eu sei que é muito corrido, mas vamos achar espaço para que o senhor possa vir aqui falar conosco, com o telespectador também aqui. É muito bom tê-lo aqui. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Paulo, professor Lemberg, pelo carinho e o respeito que sempre tem comigo e me deixando bem à vontade sempre. Sim. Eu sou tranquilo nas respostas, eu sou uma pessoa que aprendo cada dia. Muitas vezes você não sabe do assunto, você procura aprender. Então eu respondo na altura que tiver ao meu conhecimento. O senhor tem sempre a resposta na ponta da língua. Eu admiro muito o trabalho de Dilmar Dal Bosco, nosso amigo de muito tempo aí. Lorenberg. Até amanhã. Até amanhã, Juninho. Um abraço ao rapaz também lá de... Gilvan Rodrigues é nosso pré-candidato a prefeito lá de São José. Gilvan Rodrigues, de São José do Rio Claro. Aquele abraço, pessoal. Adoro essa cidade, viu? Abraço a todos de lá. A gente se encontra amanhã com a Michele Alencar, vereadora de Cuiabá, ao vivo, às 7h30 da noite aqui. Até lá. Se cuida, fica bem, fica com Deus também.